Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A oração tem o poder de fazer do impossível possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Quando oras, céus se movem. Mensagem para o dia 19 de junho. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor. Judite 10, versículo 1. Filho querido, nunca penses que tua oração é pequena ou ineficaz. Mesmo que te pareça fraca, sem palavras, distraída, ela move o céu. Quando um filho fala ao pai, o coração dele se comove. Jesus intercede contigo e o Espírito Santo transforma tua intenção em graça. Eu mesma uno tua oração à minha com ternura. Hoje, antes de dormir, oferece mesmo um sussurro, uma lágrima, um pensamento. Deus escutará tudo com amor. Palavra-chave de hoje: pensamento. Gente, um pai ou uma mãe que são amorosos, que cuida dos seus filhos com zelo, com responsabilidade, que realmente honra a palavra, o termo, o nome pai e mãe, não precisa de muito para atender seu filho. Quando ainda é bebê, percebe que está inquieto. Esse pai e essa mãe já vai olhar o que está acontecendo. Por que esse bebê está inquieto? Por vezes, choro. Ah, aquele choro é de fome. Ah, aquele choro é a fralda. Ah, aquele choro, tá com frio, tá com calor. O pai e a mãe sempre sabem quando são presentes, quando são atentos. E numa escala muito maior, é Deus cuidando da gente. É nossa mãezinha do céu olhando para nós. Eles sabem do que nós precisamos. Eles sabem qual é a situação na qual nós estamos imersos. Qual é o momento da nossa vida, qual é a tribulação, qual é a cruz que estamos carregando. Eles sabem e esperam apenas um aceno da nossa parte para que eles possam nos ajudar, para que eles possam nos abençoar. Por quê? A partir do momento que nós colocamos em oração, é sinal de fé, é sinal de intimidade com esse Deus que tanto nos ama. Então, nós, de um lado, por um momento, reconhecemos a nossa incapacidade para resolver aquela situação, nós mostramos a nossa confiança em Deus, a nossa fé que existe primeiramente um Deus e que Ele é capaz, e nós, nutridos com a nossa vida de oração, a nossa vida sacramental, nós sabemos que esse Deus pode fazer e Ele quer fazer por nós. Então, nós não precisamos de um discurso eloquente. E sabe por que a gente não precisa? Porque nós não vamos convencer a Deus de que Ele tem que nos dar algo. Porque se dependesse de nós, a gente nunca iria conseguir convencê-lo, porque de verdade a gente não merece. Contudo, o amor dele é grandioso e é misericordioso. O amor dele nos envolve, o amor dele se derrama sobre nós, vendo e percebendo todas as nossas necessidades. Então, se um pai e uma mãe, ao ouvir um choro,
um jeito inquieto de filho já entende e atende, quanto mais o Pai do céu. Quanto mais a Rainha dos Anjos não vai enviar uma legião de anjos para que nos ajudem. Claro que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas por que Deus espera que a gente peça se Ele sabe de tudo? Ora, quando a pessoa ignora a presença de Deus, é claro que não vai pedir e também não volta para agradecer. Também não falará dele, não testemunhará o seu amor, haja visto que nem o percebe. Se não percebe, como que vai falar a respeito? Como que vai testemunhar sobre isso, não é verdade? A pessoa vai acabar se colocando com atitudes muito arrogantes para nós que somos cristãos, que entendemos que existe um Deus que tudo criou por amor e continua cuidando de nós, né, cuidando do reger da criação até hoje. Então, nós sabemos que existe um Deus e que muito do que acontece conosco é bênção dele, é graça de Deus, é o cuidado dos céus para conosco. Já uma pessoa que não é, aceita que existe um Deus, ela vive de uma forma com que só ela faz. Então ela conta com uma sorte, não é com Deus. Ela conta com o seu trabalho, com a sua dedicação e ela emprega todas os seus votos de agradecimento a si mesmo pelo seu empenho e pela sorte que ela tem na vida. Não então reconhecendo, porque anteriormente ela já não reconhecia que Deus existe, quando ela tem uma conquista, ela não tem o que agradecer a Deus, porque foi ela e ela, né? Nós então, enquanto cristãos, que sabemos que existe um Deus que nos abençoa, nós entendemos que se eu tenho fé, é um dom que Ele mesmo me deu. E que no dia a dia eu peço, Senhor, eu tenho fé. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim. Contudo, meu Senhor, eu te peço, aumenta essa minha fé, para que eu te veja ainda mais, para que eu perceba ainda mais os detalhes, as suas delicadezas na minha vida. Porque mesmo nós que nos dizemos cristãos, que temos vida de oração, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, muitas das coisas que Deus faz na nossa vida, muito do que Deus permite que aconteça na nossa vida, nós não vemos, nós não percebemos, nós não reconhecemos. Porque se assim o fosse, quanto que a gente agradeceria? A gente não abriria a boca para reclamar de nada. Mas, mesmo nós amando a esse Deus, reconhecendo a sua existência, seu amor, sua misericórdia, ainda nos damos ao direito de reclamar de barriga cheia. Tendo um Deus como Pai, tendo um Deus que nos ama, tendo um Deus que é capaz de sacrificar o seu único filho para que nós possamos um dia estar lá na eternidade junto de Deus, mesmo assim nós ainda reclamamos de uma coisa e outra que acontece aqui nessa vida. Se a gente entendesse o quanto Deus realmente cuida de nós nos mínimos detalhes, se nós conseguíssemos ver a delicadeza de Deus realmente como ela acontece, nós iríamos agradecer, assim como os santos faziam. Agradecer a Deus também pelas dores, também pelas dificuldades. Eu acho lindo as histórias, os detalhes assim das histórias dos santos. Saber que os santos têm assim um poder de intercessão muito grande, é claro que é maravilhoso. Só que isso veio depois. Primeiro eles se santificaram, primeiro eles se abriram para a vontade de Deus,
tiveram uma entrega total e sem reservas. E aí, esses humanos como nós viam no sofrimento, na dor, na cruz de cada dia, uma oportunidade de provar o amor por Deus, de desagravar os pecados que a humanidade comete contra o Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria, uma oportunidade de crescer na fé, de exercitar as suas virtudes de paciência, de humildade. E nós, eu pelo menos, estou bem longe disso. Estou bem longe disso. Então, quando me acontecem dificuldades, eu ainda me entristeço, eu ainda me preocupo, eu ainda tenho esse lado humano bem forte. Porque, provavelmente, porque com toda certeza, vamos reformular a frase, né? Porque com toda certeza eu ainda não tenho aquele olhar espiritual que consegue ver a mão de Deus em tudo. Então, eu tenho muito ainda que caminhar nesse processo de santidade, eu ainda tenho que ralar bastante para aprender, para interiorizar de verdade o quanto são ricos os momentos de sabor das histórias que eu via de Santa Teresinha, por exemplo, né, que eu vi mais recente. Aliás, preciso ouvir de outros santos também, né? Porque venho falando de Santa Teresinha, mas tantos outros que têm tantas outras histórias para contar. Eles viam a dor, o sofrimento como oportunidade. Um dos padroeiros da paróquia que eu participo, São Maximiliano Maria Kolbe, ele esteve também no campo de concentrações, campo de concentração, naquele problema que teve lá no Homem do Bigodinho, né? Que infelizmente achava que os alemães eram uma raça superior ao dos judeus e aconteceu todo aquele massacre, todo aquele extermínio, toda aquela maldade com aquelas pessoas, né? Num campo de concentração, esse que hoje é São Maximiliano Maria Kolbe, ele estava lá e num dado momento um homem foi destinado então, apontado que ele iria para o forno. E o homem pediu misericórdia, pediu clemência, porque ele era pai de família. Então, ele sendo pai de família, ele pensou, mas se a minha vida acaba, quem vai sustentar a minha esposa e os nossos filhos? Então, até no último instante, esse pai de família, preocupado com a sua obrigação em viver a sua vocação matrimonial com responsabilidade. Porque naquela época a gente sabe, a mulher não trabalhava fora, não teria uma ajuda de governo, não teria nada disso. Então a responsabilidade era dele. E na falta dele, quem iria suprir as necessidades da sua família? E nesse momento que esse homem, esse pai de família, pede clemência, mas os soldados não lhe dão esse direito, então Maximiliano dá um passo à frente e fala: eu troco de lugar com ele, porque a minha vida, eu não tenho ninguém que dependa de mim. Os soldados só estavam querendo compor, né, encher o forno, pois bem, aceitou. E São Maximiliano Maria Kolbe morre então para que a vida de um pai de família fosse poupada, pelo menos por mais algum tempo. Porque assim, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós temos que vencer um dia de cada vez. Então, se naquele dia venceu-se, quem sabe no outro dia aquele pesadelo acabava e aquele pai de família pudesse
voltar então para sua família, cumprindo os seus deveres de marido e de pai. Quando nós estivermos nas dificuldades, nas tribulações, pensemos isso. Senhor, me ajude por hoje. E Deus vai te ajudar. E ao final daquele dia, não se esqueça de agradecer, porque por mais um dia, com a graça de Deus, você venceu. Mais um dia vivido naquela tribulação é um dia a menos na tribulação, e nós não podemos nos esquecer disso. A palavra-chave de hoje é pensamento. Não são numerosas palavras, não são palavras difíceis, com vocabulário rebuscado, que vai fazer com que Deus nos atenda. Ele vai nos atender conforme a vontade dele e conforme seja melhor para nós. Que possamos nos entregar de coração aberto. Claro que é fácil falar. Cada um sabe na pele o que está vivendo, o que está sentindo. Porém, quando a gente clama e pede a unção do Espírito Santo, quando a gente pede que Nossa Senhora venha nos cobrir com o seu manto, venha nos fazer companhia, a gente sente. Peça, peça, um olhar, uma lágrima, um pensamento, mas não deixe de elevar aos céus uma oração, um pedido de ajuda, um reconhecimento do senhorio de Jesus na sua vida, um assumir que você não pode, mas que Deus com toda certeza pode. E assim a gente vai vencendo. Um dia a mais vencido é um dia a menos na tribulação. E também um dia a mais que a gente provou que a gente ama a Deus, que a gente busca amá-lo como convém, busca servi-lo como lhe é agradável. Um dia de cada vez. Um pensamento elevado a Deus faz muita diferença. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.